Olá, Net Diversilínguas, esse é mais um episódio e hoje nós vamos comentar sobre várias notícias da Copa, porque nós estamos em clima de Copa mesmo, né? Porque tem muitas notícias que têm rolado sobre idiomas e a gente precisa comentar sobre isso. E a primeira delas é sobre as coletivas de imprensa com os jogadores, que vetou o espanhol para aquelas que não eram hispano-falantes. Pois é, mas antes vamos rever, né? Porque com certeza muita gente já deve ter ouvido falar e visto alguns trechos. Vamos rever então. Buenas tardes, Cornelia de Azteca Deportes de México. Joaquín, mañana pasamos tu partido en México. ¿Cuál es? Excuse me. A ver, I can only answer questions in the language of the minister, so no Spanish questions. It's okay. I understand, no, but we can't do this because of the translation. So no stick to the. I can't speak English with you. We need the question also. It's okay. Let's start with this. I understand. Te decía, perdón, Hakimi, transmitimos en México tu partido mañana. Tienes muchos aficionados en México. ¿Cuál es el mensaje para ellos en México y en todo el mundo? ¿Y prefieres un partido ante Brasil con Neymar o con Neymar? Gracias. How voy a hacer? ¿En inglés o en inglés? English. Um, I'm really proud to have some fans from your country. I love your country. I've been there already. So I'm happy that it's true that there will be a lot of Madridistas watching your español. Sí, creo que no puedo. Sí, sí, puede. ¿Sí? Puedo, sí, sí, sí. Es que es un poco raro. Excuse me. We don't have Spanish as the interpretation, yeah. But you can... So, no he intentado. Question in English, please. Or any of the languages we're using today. I understand. Como vocês estão vendo aí, o Hakimi é que negócio, ele encara todas. Não, eu quero ouvir a pessoa falando espanhol, não tem problema. Mas joga pro pai aqui que o pai mete inglês, espanhol, não tem problema nenhum, né? Mas o Vini Júnior, quando começa a ouvir a pergunta em inglês, né? Porque o jornalista já sabia que não, já estava sabendo que não podia falar espanhol, já fez aquela cara assim, pô, cara, inglês, aí tu quebra a amizade, né? Aí não, aí não. Pois é. E, como eu falei, foi uma polêmica muito grande. Vou mostrar aqui o trecho do artigo do El País, que eu dei uma lidinha para saber mais detalhes, né? E eu acho uma informação muito interessante que eles trazem aqui, que, né, atrás do México, entre os três anfitriões da Copa do Mundo, os Estados Unidos têm 57 milhões de pessoas que falam espanhol no país. Então, você impedir esse idioma é você ignorar uma população gigantesca. Não vou dizer aqui, né, que os Estados Unidos não têm língua oficial, porque desde meados de 2025, na administração Trump, passou a ser a língua oficial. Mas a gente não pode admitir que tem um mar de pessoas que falam espanhol, então realmente me parece uma decisão política. Mas a FIFA liberou, né? Depois de toda a polêmica e tudo mais, cederam à pressão, mas não fizeram maiores comentários sobre o assunto, só liberou mesmo. Essa Copa é estranha, né, gente? Essa Copa está muito estranha. E vamos ao próximo assunto, que é o Endrick. O Endrick é um jogador muito esperado para se vir jogar na Copa do Mundo. A galera torce por ele e também se impressiona com a dedicação dele em falar idiomas. O Endrick ficou emprestado, né, para o Lyon durante acho que uns 6 meses. Ele saiu em maio do Lyon, mas mesmo assim ele fez questão de aprender francês. E aí ele virou notícia um tempo atrás, porque ele dispensou, não dispensou, mas na verdade ela estava lá, a intérprete de francês, e a gente vai ver agora o que aconteceu. É para você que não acompanhou, não acompanha. Non, je pense que la victoire d'aujourd'hui, c'est très important pour, pour moi et pour l'équipe. Et non, c'est un match très difficile.
contre Rennes avec les bons joueurs. Et je pense que maintenant, je focus à post-match parce que ces Ligue 1, c'est très difficile avec les bonnes équipes. Et Lens et Toulouse. Et non, je pense que nous avons continué avec la qualité à le terrain. Et non, c'est ça. Papo de jogador. Deu para entender, viu? Meu francês não é dos melhores, não, mas deu para entender tudo ali que ele falou e tudo mais. Eu não posso dizer que dispensaram a intérprete justamente porque ela estava ali lembrando ele de algumas informações, né? Nome de equipe, a palavra que ele estava na dúvida em como pronunciar. Então é isso, ele foi lá, ele deixou ela lá para ajudar ele, porque ele sabe que não é fluente e que pode precisar de ajuda. Então foi muito interessante da parte dele esse tipo de atitude. E aí, nós vamos ouvir agora ele falando espanhol na época da Copa América. Durante uma coletiva também. Bueno, estoy muy contento por estar acá. Creo que he hecho realidad ese sueño. Y mi familia es la clave de toda mi historia y de mi vida. Eh, y ahora yo voy a jugar una Copa América y vale, estoy muy contento. Eh, y sí, tiene mi hermano que está acá también, mi novia, mi papá, mi mamá, mi hermano no está, pero estoy muy contento. Vamos a jugar, vamos a hacer una historia muy hermosa en la Copa América y vamos. Todavía no hablo muy bien, pero entiendo mucho y sí, sí, dice las palabras. Como, Pois é, depois ele continua em português na entrevista dele. Mas tá aí, ele não tem medo de esquecer as coisas. Ele pede ajuda quando necessário, e isso é ótimo, né? É ótimo ver o desempenho dele, porque as pessoas buscam essa perfeição, ou às vezes ficam meio acuadas de falar com as outras pessoas, pensando, ah, não, eu só vou falar quando eu tiver bom, ou boa no idioma, mas quando que isso vai acontecer? Como que isso vai acontecer, né? E por último, nós vamos ver o Hendrick falando inglês. You learn your English from Jude. Jude, Trent, but Trent is difficult because his Trent is Liverpool, no? Scouser. That is difficult to understand him, but I learned with Jude, with Trent, with Rudy also. Yeah, Jude is Birmingham. Yeah. It's difficult to understand him, but I try, and then I think now I can understand more Jude and the Trent and talk to both. If you can understand Birmingham and Liverpool, you can understand anybody, Andrew. But almost it's impossible. But I like so much Jude and the Trent. Jude is a good guy. He's talk to me every day in Madrid. When he see me and I'm not so good, he's come here and talk to me every day. And O Trent also. Hendrick também tem as suas inseguranças, mas os próprios companheiros chegam, não, vamos falar, tem que falar. E o entrevistador admite que tem sotaques que são difíceis. E isso realmente é muito comum, quer dizer, tem pessoas que não falam aquele idioma, se esforçam e têm um sotaque difícil, mas também tem nativos que têm um sotaque complicado, né? Então ele já está começando, vamos dizer assim, com pessoas que já têm o sotaque mais complicado, ele sente dificuldade, ele admite que tem essa dificuldade, e você vê assim que não é, a construção não é perfeita, mas ele deixou de usar a preposição from, né, como quando foi falar da origem lá de um dos companheiros dele e tudo mais. Mas pelo contexto, você viu que o entrevistador conseguiu ali, né, talvez um jornalista, né, conseguiu entender perfeitamente e tudo mais. Mas ele se esforça pra caramba. E outras pessoas, agora a gente mudando de assunto também, a gente vai falar de outras duas pessoas que também se esforçam para falar uma língua que não é a deles, e um deles, inclusive, virou o primeiro meme
dessa Copa por causa disso. Eu vou voltar a falar nesse assunto porque a gente vai ver a fala dele transcrita. Eu estava querendo procurar isso porque teve uma frase em particular que eu não entendi. E eu, como eu falei até no vídeo, eu gravei um vídeo sobre isso, né? Falando o que eu entendi da fala dele e tudo mais. E realmente eu entendi isso por 99% do que esse árbitro disse, né? Acho que é o Wilton, né? O nome dele. E a gente vai conferir agora, palavra por palavra. Só que vai dar ruim se a gente exibir o vídeo, né? Vai dar ruim por causa de direitos autorais e tal, a FIFA vai derrubar o nosso vídeo. Então, o que nós vamos fazer é justamente só exibir para vocês o áudio. Só o áudio, tá? E na tela eu vou deixar a transcrição de um usuário do TikTok, né? Eu não me expliquei. Eu fui no TikTok, fui ver se alguém tinha entendido integralmente o que ele falou. E aí eu consegui achar esse usuário, fiz a comparação e falei: nossa, tá ótimo. Se você acha que faltou alguma coisa ali, uma palavra ou outra, que foi entendida errado, você comenta aqui. Mas a princípio tava, para mim, 100% correspondendo aí com o áudio. After review, attacker number observe for break. Are directing the face the decision, direct very quick. Tá aí, né? Então, after review, attacker number 11 commit serious full plays, target directed the face of the meu Deus, face the defender, decision direct free kick, red card. Esse direct free kick eu não tinha entendido. Foi o que me enrolou mesmo. Então, ele fala, depois de revisão, né, ou após revisão, aliás, atacante número 11 cometeu uma falta grave, foi em direção ao rosto do defensor, decisão, tiro livre direto, cartão vermelho. Né? Não foi uma construção perfeita, né? Como eu falei no vídeo, ele se enrolou um pouco para poder fazer a descrição da cena, mas ele usou ali, ele sabe o vocabulário, né? Direct free kick, por exemplo, ele sabe o vocabulário relacionado à área dele, mas ele não soube construir ali uma frase gramaticalmente perfeita e tal, usar o verbo certo, usar a preposição e tal. Mas deu para entender justamente porque ele usou palavras-chave, né? Então ele poderia ter falado he targets directly the face of the defender, por exemplo. Poderia ser o que ele poderia ter dito, né? Se a gente for um pouco mais criterioso aí na gramática, mas como eu falei, o importante é aqui a mensagem, né? Porque você imagina uma pessoa que está se esforçando para falar uma língua que não é a dela, diante de milhões de pessoas, né? Eu não sei se isso foi uma regra agora da FIFA, ou se ele quis explicar. E realmente eu não acho que deva falar tanta coisa assim. Deu uma titubeada, mas conseguiu mandar a mensagem que ele precisava, né? Que foi a decisão dele. E aí, ele foi muito citado por causa disso, né? Por ter um sotaque muito forte e lembrar um outro personagem de Copa do Mundo que também falava inglês e fala inglês, tem um sotaque super carregado, também virou meme, mas fez várias publis por causa disso. Foi para outros países por causa disso. Nós estamos falando o quê? De Joel Santana. E vocês dizem, Joel Santana fala inglês? Tá de brincation with me? Não, não tô de brincation, não. Não tô de brincation, não. De novo, vou aqui liberar um trechinho, também sem imagem, porque é aquela entrevista de beira de campo. Se eu não me engano, foi 2009, na Copa das Confederações. O Joel Santana deu uma entrevista. E aí ele começou a falar como foi a partida. E aí ele vai falar Bafana Bafana, e não vai falar South Africa, né? Porque é o apelido da seleção da África do Sul.
Vamos ver o que vocês acham. Vocês entenderam legal? É sofrível, não é sofrível o sotaque? Play very well. Play again Brazil. This match is good for the Bafana because we have play one match good discipline, one match organized, have opportunity for the goal, but the last minute on ball. Congratulations, Brasil. É isso, né? Vocês conseguiram entender? Eu entendi absolutamente tudo que ele falou. Ele estava falando que a Bafana fez uma partida muito boa, bem disciplinada, né? Bem jogada, mas numa jogada ali, né? Numa bola, o Brasil aproveitou a chance e aí ele parabenizou a seleção brasileira na época. Pois é, mas vocês estão reparando que o sotaque realmente é muito forte. E você acha que por causa dessa zoação ele ficou bolado com isso? Ficou bolado nada, cara. Inclusive, ele deu entrevista no ano passado a um programa da ESPN, que a gente vai ver um trechinho agora. Eu não aprendi, não, já falava. Você já falava? Muito bem. Mas vocês viram. Todo mundo entendeu. Agora, quem não entendeu é porque aprendeu em Oxford, porra. Porra, pelo amor de Deus. Mas você deu essa história, né? Agora não falar em inglês. Rapaz, todo mundo me convidou para falar inglês. Todo mundo. Eu fiz uma propaganda no shampoo. Eu tenho assegurado, eu sou da Joazete. Joazete é a menina que fica... Joazete. Atrás dele, fica atrás dele. Agora você vai ter que ir para a piscina, ficar com a Joazete lavando sua cabeça. Aí ele dá. O Joazete vai te complicar. Não, para ele não vai dar. Joazete não, não faça isso, vai me complicar. É isso, rapaz, é isso. Então, você quer aprender a falar inglês? Fala errado. Você não joguei para te corrigir. Você era carudo pra caramba, o que eu acho uma baita de tudo, baita dele. Eu trabalhei nos Emirados Árabes. Já dava aquela manhã. Trabalhava na Arábia Saudita. Nos Emirados Árabes, eu trabalhei com o garoto, passei 4 anos. Trabalhei só com o garoto. Ganhei todas as categorias. Eu não é real. Fui para a Arábia Saudita, que não era essa fartura. Trabalhei no NAF e no Real. Eu estou no NAF e no Real dos dois. Mas na Arábia, essa fartura, depois dessa fartura, agora estamos em Hollywood. Tudo um filme. James Bond para você. Pô, trabalhei no Japão. Trabalhei na África do Sul. O inglês não falava nem isso. É isso aí. Pois é, agora por quê, né? Eu sei que é um sotaque que parece engraçado, porque a gente não está acostumado muito a ouvir as pessoas falarem daquele jeito, mas, no fundo, a gente tem a impressão de que as pessoas que têm esse sotaque estão enrolando, né? Não estão falando tão bem assim, estão enrolando. E aí, por exemplo, if I speak like that, would you hire me as your private teacher? Provavelmente não, né? Você não se interessaria em ter aulas de inglês comigo se eu falasse desse jeito. Então parece que o sotaque dá essa impressão de que a pessoa não fala direito, e isso é erradíssimo. E aí eu comecei a pensar, né? Porque certas pessoas têm o sotaque tão carregado no idioma. Basicamente, eu acredito que seja porque, né, isso eu estou falando de pessoas que estão tentando falar um outro idioma que não é a delas, né, o idioma dele. Eu acredito porque existe uma rigidez do aparelho fonador, né? Eu vou dar um exemplo bem anedótico aqui, porque o que acontece? Eu aprendi em linguística que depois de uma certa idade, na fase adulta, o nosso aparelho fonador começa a ficar mais rígido, digamos assim, a sons, fonemas que são alheios à nossa própria língua. Então, fica mais difícil reproduzir esses sons. Então, a partir disso, e conhecendo pessoas ao longo da minha vida, tanto estudando inglês, trabalhando em inglês, fazendo trabalho voluntário no Poliglota, eu conheci pessoas que aprenderam inglês durante a fase adulta e todas elas têm o sotaque carregado, né? E depois disso eu fui fazer uma pesquisa. E nessa pesquisa falou que sim, faz sentido, mas não é determinante. A pessoa ela é capaz de usar técnicas ou perceber esses sons diferentes, tentar imitar e conseguir fazer isso, né? Então, tem pessoas que ativamente, conscientemente,
tentam apagar o sotaque, e tem pessoas que simplesmente não ligam e vão falando com sotaque mesmo, né? Aqui eu não estou condenando o sotaque. Eu só estou dizendo que é um pouco mais difícil. Aí você vai me dizer, pô, mas o sotaque dele é muito carregado, não dá para entender, assim como aquele árbitro também, o Milton, o Joé Santana, é mais complicado. Mas, como eu mostrei para vocês no exemplo da entrevista que o Hendrik dá em inglês, o falante nativo, o jornalista que entrevistou o Hendrik é um falante nativo e ele admite que realmente existem regiões ali e que as pessoas têm o sotaque que é famoso por ser mais difícil de entender até para os próprios nativos. Então, gente, sotaque difícil existe. Ele pode ser difícil para algumas pessoas, para outras nem tanto, mas dificuldades vão existir, dependendo de onde a pessoa veio. Não é um sotaque tão popular, então vai ser mais difícil para as outras pessoas em geral, sejam elas falantes nativas daquele idioma ou não, né? Então, o recado final que fica aí é: arrisque-se, fale. A fala é uma habilidade ativa. Se você só ficar nos livros ou em vídeos, música, e não praticar aquilo que você está aprendendo, você vai enriquecer muito o seu vocabulário passivo, ou seja, você vai ter aquela impressão que você entende muito aquele idioma, que está cada vez com o ouvido mais afiado, mas, por outro lado, vai ficar se perguntando por que que eu travo tanto na hora de falar? Por que que eu tenho tanta dificuldade? E a dificuldade é essa, gente. A dificuldade é falta de treino. Então, treine bastante, continue estudando, até para você chegar ao ponto de se autocorrigir também, quando você errar, e encontre pessoas que são falantes mais habilidosos do que você, mais fluentes, para poder te corrigir, como o Gel Santana falou aí. Então, isso é tudo por hoje e até o próximo episódio. Tchau, tchau.